do lugar de trabalho. De acordo com as regras de competência territorial, a polo deverá ingressar com a ação. Quer dizer, toda a história que ele contou te ajuda de quê na questão? Em porcaria nenhuma, né? Te ajuda em nada. Não, apenas para você ler 4 linhas aí, bobeira. Tá? Ou seja, isso aqui não ajuda em nada. Ele quer saber, ele promove a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. Isso aqui que é importante. Ele quer estar falando do que? Do artigo 651, parágrafo 3º da CLT. E nós vimos que é uma hipótese de exceção. O empregado ele poderá ajuizar a ação no domicílio. Desculpa, parágrafo 3º, ele poderá ajuizar a ação aonde? No local da celebração do contrato ou no local da prestação dos serviços, naquelas localidades onde ele prestava serviços. Beleza, gente? Então, vamos ver onde é que está isso aqui. De acordo com as regras de competência territorial, a polo deverá ingressar com a ação somente no local da prestação dos serviços? Não. Aqui é o 651 caput. E ele, aqui a banca, o examinador, é claro, ele está falando, ó, é a hipótese do artigo 651, parágrafo 3º. Em outras palavras, a banca está dizendo o seguinte: alunos, candidatos, de acordo com o artigo 651, parágrafo 3º, a competência é qual? 2 pontos, é isso. B, no foro de celebração do contrato ou na prestação dos respectivos serviços. Opa! Acho que é essa. Você acha ainda? Vamos ver. Não havendo regras na CLT sobre a matéria, poderá escolher qualquer comarca. A CLT não dispõe da matéria? Claro que dispõe, 651, parágrafo 3º. Errada a letra C. No foro de eleição previsto no contrato de trabalho firmado entre as partes. Gente, isso aqui vem muito nas assertivas. Contratos de trabalho não interessa foro de eleição. Não interessa. Pode empregador, empregado, pactuar que o foro de eleição será em Manaus, no raio que o parque. Não interessa. Não é válida a cláusula de foro de eleição para delimitação de competência na Justiça do Trabalho. Gravou isso? Não vai mais esquecer, porque isso aqui vai vir muito, hein? A gente vai ver. Então, vamos seguir. Na sede da empresa ou na capital do estado em que ocorreu a contratação? Não. Gente, é o que nós falamos. Artigo 651, parágrafo 3º, letra B de bola. Vamos lá. Questão número 9. A previsão legal atribuindo aos órgãos judiciais as questões que devem estar afetas ao seu julgamento, assim como os órgãos judiciais trabalhistas têm traçados em lei os seus poderes para conhecer e solucionar as lides. Sobre o tema, conforme o ordenamento jurídico, é incorreto afirmar. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, estamos na questão 9. Como regra, a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local no estrangeiro. Perfeito, correto. Então, é a dicção do 651 caput. Beleza, show de bola. Lembrando, ele quer A, errado. B, compete às varas cíveis da Justiça Federal julgar as ações envolvendo trabalhadores portuários e os operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra, decorrente da relação de trabalho por envolver questão estratégica nacional. Aí nós vamos ter que ler o artigo 114 da Constituição Federal. E nós vamos ver lá que é sim competência não das varas cíveis da Justiça Federal, já está, né? E sim competência da Justiça do Trabalho. Está lá no artigo 114, que trata da competência material, competência em razão da matéria da Justiça do Trabalho. Nós vamos ler.
C. A Justiça do Trabalho tem competência para analisar e decidir sobre as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Também correto, também está lá no artigo 114 da Constituição Federal. D. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Perfeito, plenamente admitido após a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, também presente no artigo 114 da Constituição Federal. Olha como esse artigo você tem que saber. Como a banca vem e pega 5 assertivas e coloca cada um. Importante. É da competência das varas do trabalho conhecer e julgar os dissídios resultantes de contrato de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Isso aqui não está no artigo 114. A gente vai ver no artigo 652, inciso 3 da CLT. Vamos lá. Artigo 652. Os dissídios resultantes, inciso 3, desculpa, 652, inciso 3. Os dissídios resultantes de contrato de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Beleza? Então vamos agora lá para a Constituição Federal ler. Esse nós temos que ler, gente. Ah, professor, é chato. Direito é isso, é leitura. E você ainda está pleiteando que é um cargo público, concurso público, então tem que ler. Não tem outro jeito. Não tem. Por isso que eu sempre digo, o estudo ele é hábito, leitura também é hábito. Vamos lá. Artigo 114. Vamos lá. Chegamos. Está aqui. Compete, você vai ler comigo. Se não está com material, irmãos, dá um pause no vídeo e vai pegar. Ah, professor, não tem material. Vai no Google, bota lá, 114 Constituição Federal. Abre lá e vamos ler. Pronto? Foi. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 2 pontos. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes do direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Importante, essa interpretação, se você for ler literalmente isso aqui, você acha que a competência da Justiça do Trabalho julgar servidor público. Está errado. Importantíssimo falar isso aqui agora. O Supremo Tribunal Federal suspendeu toda e qualquer interpretação dada a esse inciso, ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal. Se você está com um código que tem remissão, veja comigo. O STF, por maioria dos votos, referendou a liminar concedida pela ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3395-6, com efeito ex-tunc, para dar interpretação conforme a Constituição. Beleza, gente? Suspendendo toda e qualquer interpretação dada a este inciso que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação das causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária. Se você for ler literalmente o inciso 1, você vai achar, caramba, então a Justiça do Trabalho vai poder julgar servidor público? Não pode, isso está suspenso. Então, você tem servidores, aula de competência material, hein, gente? Servidores estatutários. Eles podem ser federais e também podem ser municipais ou estaduais. Beleza? Aqui, competência, Justiça Federal e aqui Justiça Estadual. Acabou a questão. É isso. Para a sua prova, é isso aqui que você tem que saber. Vai vir servidor estatutário do estado de não sei da onde.
do município, você viu, estado e município, a competência vai ser da justiça estadual daquela localidade. Agora, se ele falar servidor público, ele é de ordem federal, a competência da justiça federal. Tá? Justiça do trabalho não se mete com o servidor público. Ponto. Guardou não, aprendeu, entendeu. Então, importantíssimo esse tema. Segue. Inciso 2. Também competência da Justiça do Trabalho. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Também competência da Justiça do Trabalho. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 5. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. 7. As ações relativas às penalidades, olha só nessa questão, administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, os órgãos de fiscalização vão lá, verificam irregularidades e aplicam multas. Então, essas ações relativas a essas penalidades, também competência da Justiça do Trabalho. E essa vem muito, mas muito, você vai ver comigo aqui que eu não estou mentindo, em prova. 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195.1, alínea A, inciso 2, seus acréscimos legais. Aqui, importante falar, contribuições sociais, eu vou falar aqui a súmula 368 do TST, vamos falar dela, mas não se inclui imposto de renda, imposto de renda é natureza fiscal. Então, não tem nada a ver com competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não tem competência para executar o imposto de renda, aquele valor devido de imposto de renda. Não. Isso aí é de ordem fiscal. 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Tá? Importantíssimo. Então, nós vimos aqui, compete as varas cíveis da Justiça Federal? Não, né, gente? Agora, você vai ler comigo aqui também. Lá nós estamos tratando da questão de número 9. Vamos no artigo 600, vamos voltar para a CLT agora. No artigo 652, mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá no artigo 652, a linha A, para verificar o erro da assertiva letra P de bola. Gente, o tal de vira folha para lá, para cá. Compete às varas do trabalho a conciliar e julgar o inciso 3. Os dissídios resultantes de contrato de empreitada em que o empregado seja empreiteiro principal. Os dissídios, em que se pretende o reconhecimento da estabilidade do empregado. Inciso 5. As ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, o órgão decorrente da relação de trabalho. Ou seja, nós falamos disso tudo para você verificar que não compete às varas cíveis da Justiça Federal, compete à Justiça do Trabalho, dicção 652, inciso 5 da CLT. As demais, todas estão no artigo 114. Beleza, gente? Assim, encerramos mais um bloco de questões, processo do trabalho, questões FCC. Beleza? Continue estudando. Mais uma vez, pelo amor de Deus, gente, não vai para a sua prova sem saber isso. Estudem bastante competência e organização judiciária. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima.